vamos falar sobre tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Vou pedir que você abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, a partir do verso 16. Tudo se fez novo. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 16. Vamos ler a partir do 5, 16. Tudo se fez novo. Quem achou, diga cheio. Quem não achou, diga estou à procura. Quem procura? Quem não procura, lê o telão, mas fica fácil. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 16, está escrito, a minha versão é uma versão diferente, mas você acompanha a sua versão. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 16. Não, vamos ler a partir do 16. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criatura. As coisas velhas da vida já passou e uma nova vida se iniciou. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala aos nossos corações. Reconheço a minha total dependência do Senhor e que tão somente o teu nome possa ser glorificado nessa noite. Não somente aqueles que aqui estão, mas aqueles que nos acompanham através das redes sociais, YouTube, Facebook, que o Senhor também possa falar no coração deles e que no tempo oportuno eles possam encontrar uma igreja saudável para congregar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero já iniciar agradecendo a irmã Wanda, que após a mensagem pregada no domingo sobre a importância de nós compartilharmos o Evangelho com outros, a irmã Wanda me procurou e se disponibilizou a estar discipulando a dona Antonieta. Então a irmã Wanda vai estar acompanhando a dona Antonieta. Tem um jovem que eu vou acompanhar também, vou dialogar com ele para que eu possa caminhar junto com ele nesse processo de discipular, para que ele possa estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre tudo se fez novo. É sabido de todos que quando nós assumimos um compromisso, nós formamos uma aliança com o Senhor. Eu estou usando uma aliança. Algumas pessoas pensam: cadê sua aliança? Porque criaram uma ideia que a aliança tem que ser de ouro. A aliança não está associada ao material. Se é ouro, se é latão, se é prata. A aliança é um pacto. Então a minha aliança é um anel de Tucum. É um anel de Tucum. Esse anel tem uma história, não o meu anel, mas o anel de Tucum tem uma história. Hoje, vários grupos hoje estão se aproximando do anel de Tucum, mas o anel de Tucum ele tem uma história. Mas esse anel, ele simboliza uma aliança. Ele simboliza uma aliança. Então, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós firmamos uma aliança com o Senhor, um pacto com o Senhor. Não é se o seu anel é de Tucum, se a sua aliança é de ouro,
ouro, se é de prata, isso não vai definir. O que vai definir é a fidelidade do pacto. O apóstolo Paulo escreve uma carta, a sua segunda carta, para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja, vamos dizer assim, uma igreja problemática. Uma igreja de drenar a saúde de qualquer pastor. A igreja de Corinto. Das coisas menores às piores, tudo acontecia na igreja de Corinto. Relações sexuais fora do casamento, disputa de irmãos, tinham grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de César, eu sou de Apolo. Tinha grupos na igreja de Corinto. Era uma igreja que era uma boa cabeça. Uma igreja que Paulo, ele desenvolve o seu trabalho como construtor de tendas para não pesar financeiramente na vida dos irmãos de Corinto. Uma igreja de Paulo teve que defender o seu apostolado e dizia: vocês foram gerados, vocês são cartas. Uma igreja que não tinha consciência da cooperação para com o obreiro, ao ponto de Paulo dizer que digno é o obreiro do seu salário. Era uma igreja muito problemática. Uma igreja que se deixou conduzir por grupos, por facções. E a gente percebe como grupos eles são formados. Eu lembro quando eu não jogo bola. Quando eu falo que eu jogo bola, eu não pratico esporte de jogar bola. Eu não sou um bom jogador de futebol. Né? Pensa aquele jogador que tem que jogar porque é o dono da bola. Se não jogar, leva a bola. Eu tenho que botar ele no time. Mas eu lembro que quando nós íamos jogar bola, tinha aqueles colegas que só queriam pegar aqueles que jogavam muito. Então eles faziam o quê? Formavam uma panela. Formavam uma panelinha. Vamos formar agora a panelinha. Aí tinha outros que diziam assim: não, vamos montar um time e a gente vai furar essa panela. Grupos, só que os melhores. Na igreja de Corinto tinha panelas. A panela de Paulo, a panela de Apolo, a panela de Pedro. Só que esses apóstolos, em momento algum, queriam que isso acontecesse. Que panelas fossem formadas na igreja, que grupos fossem formados na igreja. Só que isso acontece, e é até de forma involuntária. As pessoas se identificam com alguns e começam a seguir aquelas pessoas. Começam a seguir: não, eu me identifico com esse perfil, e aí cria-se grupo. E aí o que acontece? Criou as panelas, as facções. E Paulo teve que dizer: peraí, foi Paulo que morreu por vós? Cristo que morreu por vós. Então a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Só que quando nós olhamos para a igreja de Corinto e percebemos todo esse problema na igreja de Corinto, Paulo diz para a igreja de Corinto assim: não vos falta dom algum. À medida que essa igreja era problemática, ela era uma igreja também rica em Deus. Então quando eu olho para essa história, eu digo: tem jeito. Por mais problemática que seja a situação de uma igreja local, olhando para a perspectiva de Deus, a gente diz assim: tem jeito. Tinha que ter até senha para poder profetizar. Paulo teve que controlar o número dos irmãos, porque todo mundo falando em outras línguas. Paulo: peraí, irmãos, não proibasse de falar em línguas. Fala em línguas, mas faça com uma decência. E você que fala em línguas, tudo bem. Agora, se você não tiver o dom de interpretação, se cale, porque é melhor profetizar do que falar em línguas. Porque o que fala em línguas faz ministério com Deus e ele fica assim mesmo. Quem profetiza, ele fica igreja. Se entrar um indulto no meio de vocês, ver vocês falando em línguas, não vou dizer que vocês estão loucos, mas se entrar um indulto e ver vocês profetizando, Deus revelando o segredo do coração, eles vão dizer: Deus está no meio deles. Então é uma igreja que ela tinha os seus problemas, ela também tinha as suas qualidades. E aí, escrevendo a carta para essa igreja, a segunda carta, o apóstolo Paulo, ele vai sinalizando sobre a nossa forma de pensar a partir do momento que nós temos um encontro com Cristo. Falando na versão que a maioria da sua Bíblia, na sua tradução: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e esse tudo se fez? Não. Tudo se fez novo. Na sua Bíblia você vai ter o Antigo Testamento e o Novo. Na sua Bíblia existe a velha criatura e a nova, com exceção aqueles que já nasceram no laço, no seio do Evangelho.
que já cresceu bebendo da fonte do Evangelho, que já cresceu no nome do Senhor. Então esse não teve essa experiência. Mas aqueles que não tiveram essa experiência, antes ele tinha uma maneira, uma forma, uma perspectiva de vida, mas agora em Cristo ele tem uma outra perspectiva de vida. Porque aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. Você continua com o mesmo número no seu CPF. Seu CPF não foi cancelado. O seu número do RG continua o mesmo. O nome que está na sua certidão de nascimento continua o mesmo. A data do dia que você nasceu não foi alterada. Mas quando a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, a Bíblia está falando de uma transformação na mente. Mas não entenda a mente como psique, não é psicologia. Não é nesse aspecto que eu quero falar. Mas entenda de estado caído que nós estávamos, e agora nós estamos em um estado de reconciliação. Nós fomos reconciliados em Cristo. Ou seja, biblicamente falando, sem Cristo o ser humano é um morto vivo. Ele se movimenta, ele fala, ele vai ao trabalho, retorna do trabalho, ele vai à faculdade, retorna da faculdade, mas espiritualmente ele está morto. Mas em Cristo nós somos reconciliados com Deus, porque todos nós éramos inimigos de Deus, porque nós herdamos o kit de Adão. Mas em Cristo você foi reconciliado. Jesus reconciliou você com Deus, com o Criador. Amém. Mas o que é incoerente é alguém que se intitula discípulo de Cristo viver totalmente o oposto daquilo que é proposto na Escritura Sagrada. Porque não é o que você fala, não é o que eu falo, mas é como nós vivemos. É a forma como nos relacionamos entre nós, na sociedade, na família. Porque se estamos em Cristo, de fato, e se nós de fato somos nova criatura, não tem espaço para Gabriela. Se tiver alguma Gabriela aqui, por favor, não leva para o lado pessoal. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, eu sou assim. Deus não me conhece. Claro que Deus te conhece. Imagina se Deus não te conhecesse. É um Deus que tem amnésia, esquece. Mas Deus nos conhece. Deus sabe quem nós somos. Mas precisamos entender que essa aliança, esse pacto, esse encontro entre você e Deus, na pessoa de Cristo, ele aponta uma direção a ser seguida. Aquele que mentia, ele não mente mais. Aquele que comprava e não pagava, agora ele compra e deixa até a gorjeta. Eu estava conversando com o pastor Wilson, e você sabe, eu não sei se você sabe sobre isso, mas se você não sabia, eu vou ligar uma lâmpadazinha na sua mente. Mas você sabe que existe uma luta entre nós, cristãos, comparada com a velha criatura que você é. Aquela igreja, a igreja que minha vida, Jesus resolveu tudo, resolveu a dívida da eternidade, que nos poupava da eternidade no que diz respeito à condenação. Mas toda aquela velha criatura, todos aqueles velhos costumes, aquela prática, sabe, está aí adormecida. E se a gente não tomar o devido cuidado, a gente volta a tropeçar naquilo que éramos antes. Aí se o cara lá no mundo gostava de comprar vantagem, na igreja ele quer comprar vantagem também. Eu orei, o céu se abriu, não abriu o céu nenhum, mas ele mentia, ele quer. Então ele agora só mudou o álbum, mas ele continua mentindo. Às vezes você encontra irmãos, aqui não tem isso, tá? Fique em paz, aqui não tem isso. Mas às vezes você encontra irmãos fofoqueiros. Ah, o irmão é fofoqueiro, mas como você vai voltar na história? Ele era fofoqueiro na rua que ele morava.
Aí Paulo diz assim: olha, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas deixam no passado, as coisas velhas deixam lá atrás, tudo se passou, eis que tudo se fez novo. Ou seja, outrora, no passado, vivíamos na fofoca, vivíamos na mentira, vivíamos na glutonaria, na inveja, no trigo da inveja, só que vivíamos por viver. Só que hoje tem a lei, e a lei da palavra, que ela diz o que é certo e o que é errado. Então existe um caminho da velha criatura e existe um caminho da nova criatura. Essa semana o meu temperamento foi tratado e eu fiquei borbulhando ali, pedindo a Deus força, orando, porque eu estava no metrô e o jovem sentou no banco do idoso. Eu não sei, parece que é o meu chamado dessa luta para defender a cadeira dos idosos. E ele sentou, e eu aqui sentado, eu peguei, porque era para eu ter levantado, dar outro lugar, mesmo não sendo, mas eu queria que ele, porque aquela cadeira era para o idoso, e ele olhava, e a idosa assim, olhando para ele, ela ia, e eu assim, aí já vou falar com esse cara, aí já começa aquela coisa na mente, né? Aí eu digo, não, vou falar com esse cara. Aí depois, mas você não conhece esse cara, se ele se levantar para você, aí tudo é verdade. Pô, mas esse cara não, mas a concorrência não faz, deixa lá. Eu digo, não, mas você está sendo omisso, e eu estou ali, o metrô está ali, o cara está sentado, e você está em pé, e, sabe, eu fico ali fervendo. Aí às vezes você tem que moldar o seu ânimo. Uma outra vez eu peguei um ônibus, entrou um idoso e ninguém se manifestou. Aí eu comecei a ficar nervoso, me tremendo, e a minha mente, aí eu não resisti e falei: bom dia pessoal, por gentileza, alguém poderia ceder o espaço para esse idoso? O motorista ficou zangado comigo. Não sei por quê. Talvez ele nunca vai ficar idoso. Aí alguém levantou e o idoso sentou. Mas a velha criatura, que não nasceu no berço da fé, já tinha resolvido essa situação. Não vou nem falar como eu faria. Mas eu tinha certeza que o idoso não ia ficar em pé. No mínimo ele ia deitar, ia sentar no banco do falecido Emerson, porque eu ia fazer alguma coisa. Mas às vezes a gente traz isso para a fé. Antigamente, tudo que era briga, você se envolvia, tudo que era pior de vizinho, você se envolvia, e você hoje está na fé, e você precisa entender que não se resolve dessa maneira. Que não se resolve as coisas na força do braço, na discussão, no ódio, com a violência. Mas a velha criatura, as velhas práticas, a velha forma de viver, a velha forma de enxergar o mundo, ela ainda fica mexendo comigo e com você. Ah, que Adão morreu, está lá atrás. Adão pode despertar a qualquer momento. Por isso que a Bíblia que você carrega para vir para a igreja, que você lê na sua casa, ela tem uma palavra que diz assim: vigiai. Qual é a ideia de vigilância? É que você está antenado. A cidade tinha os muros, e no alto dos muros tinha as torres, e tinha os atalaia. Ele ficava observando a área externa da cidade. Quando os inimigos vinham para tomar a cidade, eles tocavam o chofar, eles tocavam a trombeta. Os moradores da cidade, ao ouvir o som da trombeta, buscavam se esconder e se proteger, porque acionou o sinal sonoro de que o inimigo está à frente, perigo está à frente. Mas se o atalaia está na torre e ele está displicente e ele não vê, quando o inimigo entrar, vai pegar todo mundo de surpresa. Por isso que você tem que vigiar. Aceso. Mas nós erramos porque vigiamos muito mais a vida do outro, mas não vigiamos meus pecados particulares. Enquanto eu estou vigiando como o irmão se comporta, eu estou esquecendo de vigiar a mim mesmo, a minha natureza, o meu temperamento.
a minha forma de viver, a minha relação com Cristo, a formação do caráter de Cristo em mim. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que vigiar a minha caminhada cristã. Eu tenho que vigiar a minha caminhada cristã. E entender que em Cristo eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E tem momentos que você tem que dizer, meu irmão, deixa isso para lá. Isso é coisa da velha criatura. Hoje você é uma nova criatura. Hoje você tem uma nova forma de viver. Hoje você está com a doutrina da reconciliação. Mas sempre vamos ser tentados a despertar a velha criatura. No trabalho, na faculdade, na igreja. Sempre a gente vai estar tendo que aprender. E não quero te entristecer, meu irmão, ore, peça a Deus sabedoria, mas essa oração que você vai fazer não vai impossibilitar você de ter um contato com algo que tenta aflorar essa velha criatura. Você vai ter que ter domínio próprio. E às vezes, quando alguém nos procura buscando um aconselhamento, às vezes as pessoas saem tristes. Porque tem oração que o pastor faz que não é mágica. Ah, pastor, ore por mim, vou dar um exemplo. Ore por mim, porque eu cumpro e não pago. Aí o pastor ora, Senhor, que ele cumpre e pague. Resolve. Ele te ora, mas ele tem que ter consciência que tem que pagar. Por isso que às vezes as pessoas buscam aquelas igrejas que entregam o resultado em 24 horas. O Deus vai fútil. Ó Senhor, ore comigo, porque eu estou muito irado, eu estou querendo fazer algo. Eu lembro de um casal que nós tivemos uma experiência terrível. O jovem que era acostumado a tirar a vida de pessoas, ele queria tirar a vida da esposa. Como é que faz essa oração para o homem não matar a esposa? Nós falamos mais do que oramos, conscientizamos ele, para a glória de Deus, eles estão vivos, estão bem. Porque a ideia de consciência, o cristão precisa ter essa consciência, que não é uma mágica, não é uma oração que realiza um milagre fora do comum, não, tem que ter a consciência, você é uma nova criatura, como uma nova criatura deveria agir nessa situação. Como Cristo agiria se estivesse no seu lugar? Às vezes é melhor você perder. Perde. Lá na frente não se ganha. E talvez não ganha nem lá na frente. Já ganhou o que tinha que ganhar, que era a reconciliação com Deus e Cristo. Mas às vezes a nossa velha criatura fica ali, futucando a gente, sabe? Mexendo na gente. Se você está percebendo, saia do lugar. Vá para outro local. Mas você não pode viver como viveu no passado. Você não pode viver como você era antes. Porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, não só no aspecto de conduta, mas no aspecto de mentalidade, mas também a dívida que você tinha espiritualmente no passado, no presente você não tem, porque já foi paga. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A doutrina da reconciliação, ensinada por Paulo, ela surge de sua convicção. Primeiro, Cristo morreu por todos que criam. Cristo não morreu por uma panela, por um grupo, elite, uma classe social, uma etnia. Cristo morreu por todos. Ah, mas esse irmão é uma dor de cabeça. Ele é uma dor de cabeça para você, mas para Deus ele é uma solução. Porque Deus morreu por ele e resolveu. O bom é que eu não sou Deus e você também não é Deus, senão a gente ia destruir o mundo. Mas Deus, Ele enviou o Filho dele para que todos fossem salvos. A primeira consideração é essa: para que todos aqueles
crê em Cristo sejam salvos. A segunda, em Cristo, os que crê também morrem para o pecado e para si mesmo. Aquele que seja Cristo na criatura as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Duas considerações dentro do segundo ponto. Se você é uma nova criatura, você morreu para o pecado. Se você é uma nova criatura, você morreu para si mesmo. Emerson, mastiga um pouco para mim. Pega essa nota de 200 e troca em miúdos. Eu entendi isso. Se você é uma nova criatura, você morreu para o pecado. Eu não entendi. O que é morrer para o pecado? Não tem prazer na prática pecaminosa. Você vai pecar porque é ser humano, mas você peca e tem consciência que pecou e se arrepende do seu pecado. Mas você não tem prazer na prática pecaminosa. Você morreu para o pecado. E morrer para o pecado também é dizer para mim e para você que o pecado não te domina mais. Ah, mas eu tenho visto que eu não consigo largar. Você não morreu para o pecado. O pecado está vivo, está te dominando, está te escravizando, está governando a sua vida. Morrer para o pecado é sair debaixo, sob o domínio do pecado. A nova criatura, ela morreu para o pecado. Agora, alguém que vive na prática do pecado, vive na prática pecaminosa, e como se tudo fosse normal, essa pessoa talvez precise ouvir o que podemos ouvir. Você precisa nascer de novo. Novo nascimento não tem muito a ver com moral. Porque você pode encontrar uma pessoa que tem um comportamento moral excelente, mas é pecaminosa, vive na prática do pecado, zomba do Espírito Santo. E zombar do Espírito Santo não é falar mal dele só nesse aspecto, é zombar de viver de qualquer forma, e como se não existisse um Deus que está no controle e no governo de todas as coisas. Parece que há uma necessidade no coração do homem buscando alguém que o controle. Ah, pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? Pastor, não, o pastor não faz isso, não. O pastor ensina a escritura. Mas você tem que ser adulto para saber o que é bom para você e o que não é bom. Porque se você encontrar um pastor maldoso, ele vai abusar da sua inocência de fé. Pastor, eu posso ir para tal lugar? Pastor, eu posso fazer aquilo? Não pode ser controlado por alguém. Porque é incoerente com o que a Escritura diz. Claro que nós temos nossas dúvidas, tem momentos que buscamos algumas orientações, mas precisamos entender que o Espírito Santo habita em você. E o Espírito Santo fala, o Espírito Santo conduz, o Espírito Santo orienta. Estamos falando que Ele habita em nós. Então, ser uma nova criatura é morrer para o pecado. E se de fato o Espírito Santo reside em nós, eu duvido, irmãos, um crente que o Espírito Santo selou ele, viver na prática do pecado e o Espírito Santo não alertar ele, eu duvido. A gente pode fazer as nossas audições ouvidos de mercador e não dar atenção, mas ele fala. Então, às vezes, encontramos pessoas que perguntam se pode ou não pode, não porque ela tem uma dúvida, é porque ela quer um hábito para fazer aquilo que ela sabe que não agrada a Deus. E quando ela encontra alguém, ela diz assim: meu líder mandou e disse que pode. Então a conta agora, o boleto agora vai para o líder. Mas ter uma nova criatura envolve morrer para o pecado.
Será que nós morremos para o pecado? Segunda coisa é que você não se governa. Você agora está debaixo de um governo. A oração do Pai Nosso, quando você ler, você vai lembrar. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Sabe o que é que você está dizendo quando você fala isso? Venha a nós o teu reino. Ou seja, venha a nós o teu governo. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Ou seja, nos governa na terra como o Senhor governa no céu. Isso é tão interessante que nem o próprio Deus obriga você a ser cristão. Olha que coisa magnífica. Nem o próprio Deus obriga o homem a ser cristão. Entenda cristão no aspecto de ser discípulo de Cristo, que hoje cristão é uma palavra que não define apenas um grupo. Nem Deus quer forçar a barra. Se Deus não vai forçar a barra, é o líder que vai forçar a barra, é o pai que vai forçar a barra com o filho, é o filho que vai forçar a barra com o pai, é o irmão que vai forçar. Não, é pelo governo do Espírito. Ser uma nova criatura implica não se governar. Você agora não se governa mais. O seu salário não é seu, o seu tempo não é seu, o seu casamento não é seu. Como assim, pastor? Explica, eu vou explicar. Vou trocar essa nota de 200 miúdos para você entender. O seu casamento agora é uma perspectiva que agrada a Deus. Você vai governar o seu casamento para a glória de Deus. O que é para a glória de Deus? Aquilo que se encontra com vontade de Deus. Um casamento que Deus é honrado. Um casamento que Deus é glorificado. É nesse aspecto que eu estou falando. Como assim, pastor? Meu dinheiro é meu, eu tenho que dar todo na igreja? Não esquece isso. Não estou falando isso. Porque às vezes as pessoas podem até dar o dinheiro todo na igreja, porque elas amam muito o dinheiro. Não tem nada a ver com Deus, ela quer um pouco mais. Mas o que eu estou dizendo, que o seu dinheiro não é seu, é que se a velha criatura gastava da forma que queria, você agora é uma nova criatura. Você não é esbandador, você agora é prudente. Você agora vai tudo alinhado, não aqui. E Deus está sendo glorificado em tudo que você está fazendo com o seu dinheiro. Você está gastando o seu dinheiro naquilo que é pão. Você está administrando as suas finanças e Deus está sendo glorificado através das suas finanças. Porque agora você não está dentro de uma perspectiva secular, você agora está numa perspectiva cristã, espiritual. É uma nova mente, é uma nova forma de enxergar. Você não se governa. E é difícil para nós, porque a gente quer se governar. A gente quer independência. Independência ou morte? A gente quer ser dono do nosso próprio nariz. Esse negócio de ir para a igreja, para a Bíblia dizer, eu vou fazer aquilo. A gente encontra a pessoa que está assim na rua. Eu vou agora para a igreja para obedecer o pastor. Pastor Manirinho. Essas coisas que a gente encontra quando a gente vai para dizer na rua. O pastor vai dizer que eu tenho que viver com minha mulher. Mas paciência, respeite, para o seu lugar. Já viu? Eu com 50 anos vou ouvir o pastor. Não é o pastor, é a Bíblia. E a Bíblia fala que o casamento que ele gosta, que alegra o coração dele, é um casamento que tem um amor sacrificial. O marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Amor só de noiva, que a mulher sente a dor de parto. Parabéns, mulher. Mas olha a lição que Deus deu para nós: amar você como ele amou a igreja. Quantas vezes a igreja tropeçou com Jesus? Quantas vezes a igreja esqueceu de Jesus? Mas a todo tempo Jesus amou a igreja. Olha o amor de Deus pelo povo, tem o Gênesis, começa com Adão. Tem a sua Bíblia que você vai ver.
Adão cai, Deus restaura, aí cai outro, Deus restaura. Aí você vai ver o Antigo Testamento assim, e tornou Israel fazer o que era mal. E aí Deus vai restaurar, e tornou Israel que gosta de tropeçar. E te vai até no Apocalipse tropeçando. Eu te pergunto, Deus desistiu de mim? Deus desistiu de você? Deus desistiu de Vila Gustavo? Deus desistiu de outras igrejas que se reúnem? Não! É uma obra de sacrifício. Ele morreu para a igreja. Aí Jesus diz assim, ó, o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, esteja disposto a morrer pela sua mulher, meu irmão. Esteja disposto a morrer pela sua mulher. Aí o cara vai entrar no casamento, pensa que é só beijinho e eles foram felizes para sempre no cavalo branco. Não fique triste, não tem cavalo branco. Se tivesse cavalo, ia ser um negrão, para quebrar o protocolo. No casamento, o cavalo não é branco. E também não é negrão, para não ser preconceituoso. É um unicórnio que não existe. Aí você diz, mas aquilo, porque na prática, no casamento, a gente vê que não é esse mar de rosa, mas tem que ter um amor de sacrifício, um amor sacrificial. Porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo tolera. O amor de uma esposa para com seu marido. Mas aí a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Aí tem os seus movimentos aí que vai dar contra o negócio de marido mandar em mim, não, submissa não. O marido tem que amar a mulher como Cristo amou. E a mulher deve ser sujeita ao seu marido. Submissão. É um casamento para a glória de Deus. Ou seja, se eu tinha uma perspectiva do casamento que eu chego mandando tudo, não quero nem saber, eu quero que a mulher prepare o frango 2 horas da manhã, eu não quero saber se o frango está congelado, a Bíblia diz que isso não bate. Porque você não se governa. Essa prática era quando você se governava. Mas agora quem governa você é a palavra. Então você não vai fazer isso, porque você vai amar suas coisas. Você vai se colocar no lugar dela. Aí você vai olhar, eu estou casada com ele, mas ele tem um crachete dele, eu tenho o meu. Ele não sabe quanto eu ganho. Não. Submissão. Ah, pastor, mas o meu marido está usando essa palavra submissão, está pegando o meu salário, comprou uma chuteira, comprou uma bola, aí é abuso, a gente tem que conversar. Aí o cara já está pegando a lei e está usando a favor dele. Mas a Bíblia tem um padrão. E é isso, ser uma nova criatura implica não governar o seu dinheiro, não governar o seu casamento, não governar a sua forma de lidar na sua vida profissional. Às vezes você tem a oportunidade de dar o troco, você não vai dar o troco, porque a velha criatura daí o troco, às vezes você é uma nova criatura. Mas não é fácil, porque a gente quer dar o troco. Eu não sei você, mas eu não fico dando risada quando alguém quer ouvir uma aula. Se você está no nível de dar risada, então você vai ser arrebatado a qualquer momento. Mas às vezes a gente quer dar o troco. E nosso grande desafio é não pagar o mal com o mal. Conta a história de um peregrino que ele estava caminhando e viu um homem sentindo muito frio. Ele pegou a capa dele, viu aquele homem e continuou andando. Quando chegou a determinados quilômetros, ele começou a chorar. E o discípulo dele falou: mestre, por que você está chorando? Você acabou de fazer uma boa ação. E ele falou: estou chorando porque eu me considerei melhor do que vocês. Porque quando aquele homem estava com frio, eu fui o único que se dispôs a dar uma capa. Então eu me senti melhor do que vocês porque ele dá capa. Percebe? Com práticas que não agradam a Deus, ela vive até travestida de uma boa atitude. Então a pessoa pode fazer algo bom, mas com a intenção ruim. Pode fazer uma doação de grande dinheiro, mas com a intenção ruim. Pode levantar um 12 centavos, mas com a intenção ruim. Práticas que se escondem em ações boas. Mas a forma de governo de Deus para a minha vida e para a sua é que você faça de fato para a honra e glória do nome dele. Eu não sei como você era, você que estava na fé, que não nasceu desse da fé. Eu não sei como você era antes. Mas você hoje é uma nova criatura. As coisas devem se passar.
Tem ambientes que não cabem mais para você. Não precisa o pastor dizer que pode ou não pode. Não precisa. Tem conversas que não vai te alimentar espiritualmente. Não vai te ajudar em nada. Nós já temos nossas mazelas, com perdão da palavra. Ainda vai colocar algo a mais? Não. Procura se relacionar com alguém que agregue valores para você. Ninguém está colocando uma arma para obrigar você a ouvir determinadas coisas e participar de determinadas coisas. Você tem essa autonomia de fazer escolhas. E viva como uma nova criatura. Uma criatura que tem a perspectiva para o reino. Agora todos que creem devem viver para Cristo. A nova vida em Cristo, portanto, leva a uma nova forma de olhar para as pessoas e para o próprio Cristo. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Hoje nós temos a oportunidade e a ferramenta de reconciliar outras pessoas com Deus através da pregação do Evangelho. Essa pregação ela não vai resolver, porque não é uma pregação de mágica. Essa pregação é conscientização. Mas no seu cotidiano, no seu dia a dia, você vai se deparar com circunstâncias que vai exigir um comportamento da velha criatura. E essa é a nossa grande luta. Seria tão bom se estivesse no culto do domingo e na segunda-feira tudo tivesse resolvido. Mas a luta continua. Hoje eu estou pregando o evangelho para você, amanhã eu sou um porteiro do condomínio. Normal. Preguei ontem, agora eu sou um super saiyajin. Nada, irmão. Eu agora estou cheio de poder. Nada, irmão. É normal. A vida é normal. Amanhã é a vida como ela é. Mas o que faz a diferença é a consciência de quem você é. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Como diz a palavra, se está em Cristo, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Amém. Tudo se fez novo na sua vida, amém? Viva esse novo de Deus, essa nova forma de pensar, essa nova forma de enxergar, essa metanoia, mudança de mente. Você tinha uma mente que conduzia você para uma direção, mas agora essa mente foi transformada e você agora muda a rota. Você agora está indo para uma outra direção. Uma direção que aponta para a glória de Deus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E para a nossa tristeza, todas aquelas estratégias da velha criatura a gente não esquece. O cara era enrolado, ele entregou a vida dele a Jesus e foi de verdade, foi algo real. É o nome de Deus, foi perdoado. Mas o cara enrolado continua sabendo todos os enrolos. Essa é a nossa luta. Porque se Deus tocasse o chifre e a gente não lembrasse nem como fazer, a nossa tristeza é que a gente lembra como faz as coisas erradas. E a qualquer momento a gente pode voltar a fazer isso. Mas diante desse mar de informações que você recebeu, eu quero que você guarde algumas coisas. Entenda como aplicação. Primeira aplicação. Você não se governa. Você não manda em você. Se você é uma nova criatura, quem manda em você é o Deus que você serve. Então avalie as suas ações. Avalie as suas decisões. Lembra de Jonas? Deus manda ele para um lado e vai para o outro. O que aconteceu com ele só fez descer. Porque Jonas não se governava. Você não se governa. Não tome atitudes com base no que você acha.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, o pensamento do Senhor são mais altos do que os seus pensamentos. Não tome decisões com base no que você acha, no que você pensa, porque Deus não está te consultando. A gente às vezes quer colocar Deus no divã. Às vezes a gente quer colocar Deus como um paciente e quer dar conselhos a Deus. Você não se governa. Quem manda em você é Deus. Nem o pastor manda em você. O pastor não tem essa autoridade para mandar em ninguém na igreja. Quem governa você é Deus. A segunda aplicação, meu irmão, ser uma nova criatura implica morrer para o pecado. A gente não precisa fazer o teste do carbono 14 para avaliar, colocar no raio-x para avaliar. Mas se um homem se diz um cristão e não morreu para o pecado, ele precisa nascer de novo. E ninguém pode fazer isso por você. Tem que partir de você. Essa atitude. Essa decisão tem que partir de você. Essa batata quente está na minha mão. Essa batata quente está na sua mão. A responsabilidade, ela é individual. Ser uma nova criatura implica morrer para o pecado e não se governar. Se coloca de pé. Não sei se tem áreas na sua vida que, ao ouvir essa mensagem, você pensou e lembrou e percebeu que são áreas que estão governando você. Uma definição de pecado bem século XXI, bem contextualizada para a gente entender. E quando a gente pensa em pecado, a gente resume o pecado aquilo que é moral: traição, sexo antes do casamento, embriaguez, roubo, mentiras. Mas vem contextualizar: pecado é tudo que te domina que não seja Deus. É tudo que te domina. Temos uma ideia de idolatria equivocada. Resumimos: idolatria, adoração de imagens. Mas idolatria é qualquer coisa que está no primeiro lugar na sua vida que não seja Deus. Um homem pode idolatrar uma mulher, uma esposa. O funcionário da empresa pode idolatrar o cargo. Tem funcionários que, após ouvir o dono, você está sendo desligado dessa empresa. Ele olha para a vida dele, 30 anos naquela empresa, a vida que ele tinha, toda aquela estabilidade, e ele tenta entender o dono diz: não, você está sendo desligado. Houve uma mudança lá em cima, lá no topo. Uma reunião que só participa só os donos. E ele foi desligado. A vida para ele não acabou, ele deixa ele em casa. Mas às vezes, após ouvir isso, vai para um bar e começa a consumir bebida alcoólica e pensando o que eu vou fazer agora. Não acabou nada, ele perdeu tempo. Mas ele vivia em um mundo que ele nunca seria desligado daquela empresa. Aí começa a beber, e pega o carro, no primeiro poste que ele vê, ele abraça. Perdeu a vida após ouvir que estava sendo desligado. Tem mendigos na rua, quando a gente sai para evangelizar, como tem um na Barra Funda, trabalhou numa empresa de segurança de carro forte, um dos melhores vigilantes, chegou numa posição diferenciada. Hoje está na Barra Funda, dormindo na rua. E sabe o que ele disse? A minha mulher me traiu. A traição da mulher foi suficiente para ele perder o emprego, perder a posição que tinha, perder o documento, perder
Tem uma série que a gente disse na Rádio Cargueira que eu estava assistindo que coisa irônica. Os diáconos têm o nome do diácono da cadeira. Ninguém senta naquela cadeira, porque naquela cadeira tem o nome do diácono tal. Só senta o diácono tal. Idolatria. Nos apegamos a essas coisas. Pecado é qualquer coisa que te domina. Então, se tem área na sua vida que está te dominando, está te governando, em nome de Jesus você precisa quebrar esse governo. Para que Cristo possa governar a sua vida. Aí as pessoas não entendem. Ah, mas o cristão perdeu o emprego, o cristão passou por esse terremoto e não se matou. É porque o nosso altar, número 1, é Deus. É Ele que está lá. É por isso que as aflições não tirou você dessa realidade que você vive. Não tirou a sua lucidez, porque você não idolatra coisas, você não idolatra pessoas, você não idolatra salário, você não idolatra empresa, você não idolatra igreja, você não idolatra pastor, você não idolatra carro. Pode perder tudo, mas você continua olhando para o autor e consumador da sua fé. Você continua olhando. É a realidade. Perde tudo, mas não perde a fé. Paulo falou: combati uma bobagem, finalizei a carreira e guardei a fé. Guarde a fé, meu irmão. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Só não perca o alvo, o foco, o propósito, porque hoje você é uma nova criatura em Cristo. Talvez a velha criatura ia se jogar em qualquer lugar, mas a nova criatura ela continua olhando para o autor e consumador da sua fé. O mundo ao redor está de cabeça para baixo. Você é fraco, você é frágil, mas quando você chega no seu cantinho de oração, você diz assim: Pai, eu confio em Ti. Glória a Deus. Eu confio em Ti. Pai, está doendo. Essa palavra me arrasou. Essa palavra me feriu. Essa palavra me machucou. O meu coração está sangrando. Mas eu confio em Ti. Eu não vou abdicar da minha fé. Eu não vou abdicar da minha caminhada. Eu vou perseverar porque eu confio em Ti. Porque hoje eu entendo que tudo se fez novo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos aqui presentes. Obrigado, Senhor, porque de fato não é fácil para nós. Queremos nos governar, queremos ser dono do salário, queremos ser dono do casamento, queremos ser dono da nossa vida profissional. Senhor, mas eu te peço nessa noite que qualquer altar que foi erguido, que está sendo ocupado por qualquer coisa, algo que tem nos governado, que nos domina, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, que possamos entender que ser uma nova criatura implica correr para o pecado. Se implica, Deus, a correr daquilo que não te glorifica, daquilo que não te agrada. Mas nessa noite nós oramos. Fala-nos pela prática da velha criatura. Pagar o mal com mal, ódio com ódio, vingança com vingança, inveja com inveja, maldição com maldição. Não, Senhor. Isso não se aplica para quem viveu uma metanoia, não se aplica para quem viveu uma mudança de mentalidade. Mas, Senhor, que possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que possamos buscar as coisas que vêm do alto, que o fruto do Espírito Santo seja aperfeiçoado, porque é assim que nós queremos viver, Pai. O amor, benignidade, mansidão, liderança, domínio próprio, a fé. Contra essas coisas não há lei. E é isso que nós buscamos em Ti. É isso que nós oramos nessa noite. Que aqueles que estão em Cristo possam, de fato, viver como uma nova criatura.
de novo.